Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre redes de interações com as espécies exóticas, como é que esse polinizador invasor ele vai afetar essas redes de interações frente à biodiversidade local. Bom, primeiramente eu preciso me apresentar, meu nome é Caroline Moreno, sou bióloga, doutoranda atualmente pelo programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal da Bahia. Eu trabalho com algumas linhas de pesquisa, como taxonomia de abelhas, meliponicultura, ecologia de abelhas e avespas solitárias, atualmente num doutorado com redes de interações mutualistas e antagonistas, frente principalmente a distúrbios antrópicos. Bom, o que eu vou falar aqui agora para vocês? Eu vou falar um pouquinho da definição de o que é uma espécie exótica, o que é considerado uma espécie invasora, sobre o impacto desses organismos no ecossistema, sobre os efeitos do polinizador invasor na biodiversidade, principalmente nas redes de interação, planta polinizador e alguns exemplos da literatura científica. Bom, o que é uma espécie exótica, o que é uma espécie exótica invasora ou simplesmente uma espécie invasora? Bom, uma espécie exótica é toda aquela espécie que se encontra fora de sua distribuição natural, ou seja, ela não é originária desse determinado local em que ela se encontra nesse momento. E já uma espécie exótica invasora, ou só uma espécie invasora, é toda aquela espécie exótica que consegue se estabelecer, proliferar e se estabelecer nesses ambientes e assim acaba perturbando o equilíbrio daquele ecossistema local. Bom, essa definição é com base no IBAMA e também com base no IBAMA eu trouxe alguns dados aqui sobre o Brasil. No Brasil existem já catalogadas, já registradas e estudadas 365 espécies exóticas invasoras aqui, sendo 45 no ambiente marinho, 101 em águas continentais e 219 no ambiente terrestre. Dentre essas 365, temos três principais espécies que mais acabam causando problemas aqui no Brasil, que é o coral-sol, o javali e o mexilhão dourado. Bom, só que essa espécie, ela não é considerada invasora de uma forma repentina, ela não chega no ambiente e rapidamente consegue ser chamada de exótica para invasora. Não, existe na verdade um processo de invasão. Esse processo, ele vai exigir que a espécie, que esse táxon, supere várias barreiras abióticas e bióticas para conseguir se estabelecer e assim ser chamada de espécie invasora. Bom, para começar, temos a primeira barreira, a barreira geográfica. Era para ser a barreira mais difícil para ser ultrapassada pela espécie, mas com a globalização, com a internet, com o comércio ilegal de espécies facilitado pela internet, com o aumento de pessoas de colecionadores de espécies, essa barreira geográfica, na verdade, também tem o transporte, transporte por meio de navios e tudo mais. Essa barreira geográfica, ela acaba sendo ultrapassada por essa espécie. Então, essa espécie exótica, ela passa pela barreira geográfica facilmente por conta da ação antrópica e ela passa a ser considerada uma espécie exótica e introduzida. Bom, a partir do momento que ela chega nesse novo hábitat que não era o habitat natural dela, ela passa a enfrentar as condições locais daquele ambiente. Essas condições locais, ela é uma nova barreira. Bom, vamos supor que a espécie ela conseguiu se estabelecer bem, ela conseguiu sobreviver nesse ambiente, ela vai passar para a próxima barreira, e essa próxima barreira é a barreira da reprodução. Essa espécie conseguiu se reproduzir facilmente e ela conseguiu aumentar os seus indivíduos. Essa população de espécie exótica introduzida, ela começou a aumentar. Bom, a partir do momento que o número de indivíduos vai crescendo, essa espécie ela já é chamada de espécie naturalizada, principalmente porque ela conseguiu se reproduzir nesse ambiente. Bom, passando essas três barreiras, temos agora a próxima barreira, que é a barreira da dispersão. Ela vai precisar ultrapassar essa barreira para conseguir ser considerada uma espécie exótica invasora.
ela conseguiu, com o aumento de indivíduos, ela vai acabar tentando se dispersar para os ambientes ao redor. Principalmente, ela vai ter maior sucesso dentro de ambientes antropizados, ambientes perturbados, ambientes que passaram por algum tipo de distúrbio e ambientes seminaturais, que são ambientes que possuem brechas maiores e que elas conseguem se estabelecer nesses ambientes muito mais facilmente do que no ambiente natural, por exemplo. Então, a partir do momento que ela consegue ultrapassar a barreira da dispersão, ela já é sim considerada uma espécie exótica invasora. E vale lembrar que é apenas uma fração de todas as espécies que são introduzidas, consegue se reproduzir e se espalhar por grandes áreas. Ou seja, um grande número de espécies consegue ultrapassar pela barreira geográfica, mas um pequeno número de espécies consegue realmente se estabelecer, se dispersar e se proliferar por esses ambientes, ou seja, ser considerado uma espécie exótica invasora. A maioria ela vai falhar em algumas desses estados, ou seja, em alguma dessas barreiras, antes de conseguir esse sucesso como espécie invasora. Bom, temos aqui alguns exemplos de espécies invasoras e temos que lembrar de um detalhe. A espécie invasora, elas não são organismos daninhos, ou seja, não são organismos que causam mal por si só, por si mesmos. Na verdade, elas vão ser daninhos por conta do ambiente em que elas estão se encontrando, porque no ambiente que era natural daquela espécie, ela não necessariamente é um ambiente que causa, que prejudique o equilíbrio daquele ambiente, mas quando ela é introduzida, quando ela é colocada em um novo ambiente, ela consegue perturbar o equilíbrio daquele ecossistema. Bom, a maioria dos ecossistemas no mundo, eles são esse resultado de milênios de anos de milênios de coevolução dos organismos que se adaptaram ao seu ambiente e não só ao seu ambiente, como uns aos outros, até atingirem o equilíbrio tão esperado que a gente preza tanto para ser mantido nos ambientes. Esses ecossistemas são saudáveis, eles mantêm o equilíbrio via fatores limitantes de condições ambientais. E esses fatores eles vão restringir a população ou a área de ocorrência de alguma espécie. Isso inclui fatores como a geografia, o clima, disponibilidade de alimento e a presença ou ausência dos predadores. Vamos tomar agora de exemplos. Bom, temos aqui um exemplo bem simples, um exemplo de uma rede de interação, de um ecossistema considerado saudável, onde nós temos as plantas. Essas plantas, elas vão precisar da insolação, dos nutrientes do solo para conseguirem crescer, e essa população de plantas, ela precisa ser grande o suficiente para alimentar os herbívoros, e essa população de herbívoros, ela, por sua vez, vai manter a população de predadores. Bom, uma população equilibrada, ela impede que os herbívoros, por exemplo, sejam demasiadamente numerosos, que devorem todas as plantas e, consequentemente, também os predadores, né? Uma população equilibrada impede que tenha uma quantidade de predadores tal que devore todos os herbívoros presentes naquele ambiente. E pequenas mudanças em qualquer um desses fatores pode perturbar todo o equilíbrio dessas interações e uma repentina introdução de uma espécie invasora, uma espécie exótica, pode constituir uma grande mudança. Temos aqui um exemplo da Python bivitatus. Ela é uma cobra originária do sudoeste asiático. Ela está no ranking das 5 maiores cobras do mundo e ela foi trazida por colecionadores de animais para o sul da Flórida. No sul da Flórida, ela não encontrou predador que conseguisse conter a sua reprodução, na verdade, com esse colecionador, né? Ela acabou inevitavelmente sendo solta, fugiu ou foi solta porque foi desativado ou porque o colecionador não quis mais essa espécie. Ela acabou sendo solta nas florestas do sul da Flórida e ela começou rapidamente a se proliferar nesse ambiente porque ela não encontrou um predador que fosse hábil, rápido ou forte o suficiente que conseguisse conter
o rápido desenvolvimento dessa cobra. E nesse ambiente, ela é a causa da diminuição da população de organismos nesse local. Ela acaba ganhando a competição com os principais predadores, como o crocodilo, por exemplo. É tanto que nesses ambientes tem caçadores da Python vivitarus e eles são especialistas em caçar essa cobra numa tentativa de conter o avanço desenfreado da população dessa espécie de cobra nesses ambientes. E por que ela não é um problema na Ásia, no sudoeste da Ásia? Porque lá tem as doenças, tem os parasitas e os predadores que ajudam a controlar o tamanho da população dessa espécie de cobra. Ou seja, no ambiente que ela está, ela não é uma espécie daninha, mas no ambiente que ela foi introduzida, ela acabou se tornando uma espécie daninha e um problema sério para a população, tanto dos animais quanto a população de humanos, né? Porque realmente ela ataca muitos, é muito perigosa. Bom, e aí vamos pegar aqui esse exemplo dessa cobra. Ela conseguiu ser introduzida, se naturalizou rapidamente e conseguiu invadir esse ambiente. Não teve predador que conseguisse contê-la, ela eliminou todos os predadores e, com o passar do tempo, ela vai acabar, claro, eliminando os herbívoros, porque ela é uma espécie muito voraz e consegue se alimentar de organismos grandes, e ela vai perturbar todo o equilíbrio dessa rede de interação e mudar todo o ecossistema nessa situação aqui. Bom, agora focando, já explicamos um pouquinho do que é e como é que afeta essa espécie invasora, e vamos focar agora nos polinizadores invasores. São 3 formas dos polinizadores, desses polinizadores invasores, afetar as redes de interações daquele ambiente. Pode afetar de forma positiva, neutra ou negativa. Falar primeiramente sobre os aspectos negativos da invasão. Esse polinizador invasor, normalmente, em alguns casos foram relatados que eles realizam mais pilhagem do que uma polinização efetiva, ou seja, é uma visita ilegítima aos órgãos reprodutores da planta, ou seja, ele não vai realizar de fato. Ele pode até visitar para coletar, para pegar o recurso floral, mas ele não vai realizar de fato uma polinização, ou seja, uma visita ilegítima nessas plantas, ou seja, um problema grande, porque ele vai acabar diminuindo os recursos florais para as espécies nativas que realmente realizam a polinização. Vai haver uma competição pelos recursos das espécies nativas com as espécies exóticas também, uma redução na quantidade e qualidade na transferência de pólen. Esses polinizadores invasores, eles têm uma capacidade de ocupar rapidamente diversos habitats, como eu falei, sobretudo sobre habitats que sofreram algum tipo de distúrbio, ambientes antropizados, ambientes seminaturais. Esses ambientes são os ambientes mais fáceis para as espécies exóticas conseguirem avançar rapidamente. Eles vão possuir um impacto na composição, na diversidade e no comportamento dos polinizadores nativos. Vai haver, consequentemente, o deslocamento e substituição dos polinizadores nativos. E também pode ocorrer, em muitos casos, principalmente com espécies de abelhas sociais sem ferrão, são os meliponíneos, a hibridização com espécies nativas. Todos esses aspectos, juntos com a ruptura e a reconstituição das redes de planta polinizador, porque essas espécies exóticas elas vão modificar essas redes de interação planta-polinizador, querendo ou não, elas vão causar uma ruptura ou vai causar uma reorganização das interações, vai facilitar também a propagação de espécies exóticas. Tem muitos estudos que indicam que naturalmente as espécies de polinizador exótico vão mais para as espécies de plantas exóticas do que as próprias plantas nativas daquele habitat e vão auxiliar, vão ajudar na maior propagação dessas espécies exóticas, uma difusão maior de parasitas e patógenos, porque
a gente não pode esquecer que uma espécie exótica às vezes vem associada a diversas outras espécies exóticas, principalmente esses parasitas, os patógenos acabam vindo junto com essas espécies exóticas invasoras. E tudo isso vai causar uma pressão seletiva nas populações, tanto nas populações de plantas, quanto nas populações de polinizadores nativos. Como efeitos neutro, na verdade, o que a gente chama de efeito neutro na realidade, são efeitos que têm poucas evidências de impacto, que são escassos, que são fragmentados ou preliminares, ou seja, os autores desses trabalhos, dessas pesquisas, eles não conseguiram estabelecer, de fato, um efeito do polinizador invasor sobre os polinizadores nativos. Naturalmente, normalmente, esses polinizadores que conseguem invadir esses ecossistemas, eles são mais generalistas e assim o impacto, alguns pesquisadores indicam que pode ser mais fraco ou inexistente, pode haver uma competição inexpressiva, ou seja, não vai haver necessariamente uma competição, vai haver pouca ou nenhuma consequência na riqueza, abundância e diversidade das espécies nativas, ou seja, os pesquisadores eles não conseguiram identificar, então eles acabam atribuindo um efeito neutro a esses polinizadores nativos, desses polinizadores exóticos, sobre a população de polinizadores nativos. E o que eles usam para justificar é que, na realidade, principalmente as espécies do trópico, são espécies que possuem nichos soltos, ou seja, elas conseguem ter uma plasticidade, elas conseguem polinizar, elas, por exemplo, conseguem ter uma gama maior, uma flexibilidade comportamental com relação ao recurso alimentar. Ou seja, tem um recurso alimentar aqui disponível, é o que elas vão utilizar. Não tendo mais esse recurso alimentar, elas vão acabar utilizando outro recurso alimentar. Não tendo essa espécie de planta, ou seja, essa espécie de planta tem um polinizador exótico invasor ali em abundância, então elas vão acabar procurando uma outra fonte de alimento que não tenha tanta competição assim, e com isso elas conseguem se deslocar de um nicho ao outro. Esse é um dos argumentos. E os pesquisadores que alegam que existe esse efeito neutro do polinizador invasor sobre os polinizadores nativos. Como efeito positivos, temos que em alguns ambientes foi atestado que esses polinizadores invasores, eles conseguem ter uma fidelidade no forrageamento, acabam se tornando os principais polinizadores de algumas plantas nativas e também de plantas exóticas, acabam aumentando a taxa de polinização e assim aumentando o sucesso reprodutivo dessa planta. Mas isso principalmente em áreas degradadas, ou seja, áreas degradadas que têm um baixo número de polinizadores, que os polinizadores nativos normalmente não conseguem, ser o polinizador principal, não consegue ter uma população boa o suficiente para realizar a polinização das plantas. Às vezes não tem realmente o polinizador nativo. Nessas áreas degradadas, este polinizador exótico, ele, como conseguiu se estabelecer nesse ambiente, ele vai acabar sendo o principal polinizador destas plantas, tanto nativas quanto exóticas, e assim serem tão importantes que vão aumentar o sucesso reprodutivo da planta nesses ambientes. Agora, como exemplo, o exemplo da literatura, eu trouxe aqui esse primeiro exemplo, que é o exemplo de uma planta invasora, que é muito interessante a gente perceber o quanto alguns invasores, eles podem ter seus aspectos positivos e também seus aspectos negativos. Bom, aqui essa planta invasora, ela é uma asterácea, da espécie Cardus acanthoides. Ela é uma espécie invasora na América do Norte e do Sul, da Nova Zelândia, e nesses ambientes ela é considerada uma planta praga agrícola e também praga de beira de estradas. Porque ela consegue se proliferar rapidamente nesses ambientes e assim tomar conta de todo o ambiente.
que os pesquisadores quiseram testar? Eles realizaram, constituíram parcelas com plantas que possuíam recursos florais para os polinizadores. E o que tinha de diferente entre essas parcelas? Algumas parcelas tinham a presença e outras a ausência dessa planta Cardus acanthoides, dessa planta invasora. E o que foi que eles perceberam? Os pesquisadores perceberam que, com a presença desta planta, desse invasor, houve um aumento significativo de visitas florais nestas parcelas. Em alguns casos de 300%, eles alegam. Então, com a presença dessa planta invasora, houve um aumento significativo de visitas, de visitantes florais nessas parcelas. E aqui ele chama a atenção para as abelhas solitárias, que teve um aumento muito grande de visitas florais nestas parcelas em que possuíam esta planta exótica invasora. E também chama a atenção para um grupo das abelhas que eles são chamadas de bumblebees, que aqui no Brasil são aquelas mamangavas, as abelhas pretas maiorzinhas, que lá é chamado de bombos, aqui também é bombos, é o gênero bombos, e que esse gênero lá, esse grupo de espécies lá na América do Norte, ela está em declínio populacional. Então eles ficaram muito felizes de perceber que, com a presença dessa espécie exótica invasora, houve um aumento significativo de visitas florais das espécies desse grupo de abelhas. Um outro grupo que também teve um aumento significativo de visitas foi o grupo das lepidópteras. E aqui trazendo sobre a abundância, que ela foi muito maior, foi significativamente maior nas parcelas em que possuíam a espécie exótica invasora, e a riqueza também foi significativamente maior onde possuía a espécie exótica invasora. Então, o que a gente tem que levar desse exemplo aqui? Apesar de causar problemas significativos, ou seja, apesar dela ser uma espécie invasora, que causa danos a plantações agrícolas, por exemplo, e por se proliferar rapidamente nesses ambientes, a invasão desta espécie não nativa também pode proporcionar benefícios cruciais através de recursos florais para os polinizadores. E às vezes erradicar essa planta completamente desses ambientes vai ter o seu efeito negativo também. Então, talvez manter essas plantas nesses ambientes e que sabe-se que precisa manter a visitação floral desses polinizadores é importante. Eu não poderia deixar de trazer o exemplo da Apis mellifera, que é a abelha mais invasora do mundo, ou seja, ela já chegou acho que todos os cantos do mundo, e foi levada, claro, pelo homem, onde tiver plantação, onde tiver cultura, que essa cultura necessita de polinizadores, vai haver um ninho de abelha de Apis mellifera, vai haver alguém que vai introduzir, algum agricultor, que vai introduzir esta espécie neste ecossistema, neste local. E várias revisões indicam que essas abelhas elas podem ter tanto efeitos positivos, neutros ou até mesmo negativos na flora e na fauna continental e de ilhas, porque a gente tem que lembrar que ilhas são ecossistemas menorzinhos, ecossistemas mais fechados. Então ela vai ter sim seus impactos nesses ecossistemas. A maioria dos estudos revisados, eles relatam principalmente efeitos negativos no manejo dessas abelhas. Dos estudos que examinaram a concorrência, a competição das abelhas nativas com as abelhas, com a Apis mellifera, né, os resultados foram bem variáveis. Em 53% dos estudos relatam efeitos negativos sobre as abelhas selvagens, ou seja, da Apis mellifera, sobre as abelhas nativas, enquanto que 28% não relataram efeito. 19% relataram efeitos mistos, porque vai variar de acordo com a espécie de abelha que a gente está analisando, ou de acordo com as variáveis que estão sendo analisadas. Mas a maioria dos estudos, principalmente estudos sobre transmissão de patógenos, 70% vai indicar que sim, há um efeito negativo
do manejo dessas abelhas da Apis mellifera sobre as abelhas nativas. Essas abelhas, a Apis, ela vai acabar trazendo parasitas, patógenos para as abelhas nativas desses ambientes, desses locais. A maioria dos estudos, em todas as áreas temáticas, ela vai documentar, a gente não pode, vale salientar, né, que esses estudos, eles acabaram documentando o potencial impacto. Eles não mediram necessariamente o efeito em si, direto sobre a aptidão, abundância ou diversidade dessas abelhas invasoras sobre as abelhas nativas. Ou seja, ainda existe um gap de dados, né, que realmente indique o efeito, se foi positivo, se foi negativo, o efeito direto da introdução da Apis nesses ambientes sobre as espécies de abelhas nativas. Um outro estudo muito interessante que eu trouxe aqui para vocês foi um estudo realizado na Nova Caledônia, que é uma ilha pertencente ao país da Oceania, e eles tentaram entender o efeito da urbanização sobre as interações de planta polinizador nos trópicos, através de um experimento usando plantas exóticas. E uma coisa interessante que a gente tem que observar, né, na Nova Caledônia, é que ela é considerada o segundo maior hotspot de biodiversidade vegetal em escala global. Ou seja, da sua biodiversidade vegetal, 77% das suas espécies são endêmicas, contra apenas 38 espécies de abelhas nativas, ou seja, tem muito mais abelhas exóticas, tem muito mais espécies de plantas endêmicas do que de espécies de abelhas nativas. E eles realizaram esse experimento em três pontos, dentro de áreas com efeito antrópico, ou seja, dentro de áreas urbanizadas, 3 pontos em áreas urbanizadas e 3 pontos em áreas naturais. Como é que foi realizado? Eles colocaram plantas exóticas nesses pontos e analisaram os visitantes florais. O que foi que eles encontraram? Algo muito interessante. Eles encontraram aqui, nos níveis tróficos mais altos, mais elevados, vão representar os táxons de abelhas. Nesse aqui mais abaixo, nesse nível trófico mais abaixo, temos as plantas exóticas que eles colocaram no experimento e analisaram. O que foi que eles perceberam? Em vermelho tá as espécies de abelhas invasoras. Em preto, a espécie de abelha nativa. Nessa primeira figura, na letra A, indica o experimento executado dentro de um ambiente antrópico. Foi o que eles perceberam. Em habitats perturbados, em habitats que passaram por algum distúrbio antrópico, ou seja, nesses pontos de urbanização que eles analisaram, tem uma presença muito maior, uma predominância de espécies de abelhas invasoras visitando estas plantas exóticas invasoras. Apenas uma espécie das 38 espécies de abelhas nativas visitou estas espécies exóticas invasoras, de plantas invasoras, ou seja, um número muito maior de espécies exóticas, de abelhas exóticas invasoras, visitou as plantas desse experimento e apenas uma espécie nativa visitou essas plantas. Já no contexto natural, né, no contexto mais florestal, no contexto natural, houve o inverso. Houve muito mais espécies nativas visitando estas espécies de plantas exóticas do que espécie de abelha invasora visitando, ou seja, apenas uma espécie de abelha invasora visitando estas espécies exóticas de planta e uma quantidade maior de espécies nativas visitando nesse contexto natural. O que os pesquisadores tentam explicar essa diferença? Bom, nesses ambientes mais naturais, de um contexto mais natural, o que acontece? São ambientes que possuem formações ígneas. Tem uma formação ígnea, então o solo desses ambientes ele é um solo baixo em nutrientes,
mas muito alto em metais pesados. E isto se constitui de uma barreira muito grande ao estabelecimento de plantas, tanto de plantas quanto dessas abelhas exóticas invasoras. Então, aqui tem uma barreira muito importante, uma barreira abiótica muito importante que impede o estabelecimento tanto de plantas quanto de abelhas exóticas nesses ambientes. E por que que a Apis mellifera, o que a Apis mellifera está fazendo aqui? É claro, ela foi introduzida pelo homem, então ela está sendo mantida pelo homem nesses ambientes, ou seja, os apicultores, eles que estão realizando o trabalho de manter essas espécies nesses ambientes. Então, por conta disso, elas estão prevalecendo aqui e conseguiram alcançar essas plantas exóticas. Um outro aspecto muito interessante que os pesquisadores perceberam é que todas as espécies de abelhas invasoras são abelhas de língua longa. As espécies nativas são abelhas de língua curta. O que isso vai influenciar numa gama muito maior de espécies que ela vai conseguir visitar, ou seja, as espécies invasoras, elas vão conseguir ir para diversos tipos, diversas espécies de plantas, uma gama muito maior de plantas do que as espécies nativas. Ou seja, ela vai conseguir forragear uma gama mais ampla de plantas, favorecendo a sua reprodução e a sua disseminação, principalmente de plantas exóticas, que essas plantas exóticas têm essa característica de necessitar, né, de serem para abelhas de língua longa. Então, elas vão, os pesquisadores indicam que essas abelhas de língua longa são capazes de superar a competição com as abelhas nativas e assim dominar nesses ambientes. E como último exemplo, eu trouxe aqui esse artigo que fala sobre o comércio ilegal de espécies aqui no Brasil. É um aspecto muito interessante. Aqui no Brasil a gente tem as abelhas nativas sem ferrão, que a gente chama de meliponicultor, aquele que cria essas abelhas em caixas racionais, que criam esse grupo de abelhas, né, que são um grupo de abelhas chamado de meliponíneos. Aqui no Brasil são mais de 240 espécies de abelhas sem ferrão. E essas abelhas, elas infelizmente, elas são altamente comercializadas dentro do Brasil. E o grande problema é que espécies de um bioma está sendo comercializado para espécies de outros biomas, para locais de outros biomas. Por exemplo, a Melipona scutellarius, a urso nordestina, e a Tetragonisca angustula, ou a iraí, elas são uma das espécies mais comercializadas no Brasil. São espécies da Mata Atlântica e ela está sendo comercializada para locais de caatinga, locais de cerrado, por exemplo. E aqui o autor, o Carvalho, ele vai trazer que a Tetragonisca angustula, ela é a espécie mais comercializada no Brasil, de maneira ilegal, é claro, porque isso não é permitido, isso constitui de um crime ambiental, você levar espécie de um local ao outro. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo uma espécie de um local de sua distribuição natural para sua distribuição não natural, ou seja, está introduzindo uma espécie exótica no local. E ela, claro, vai passar por todas aquelas barreiras, ela conseguindo se estabelecer, vai se tornar uma espécie exótica invasora. Vale lembrar que nem sempre essas espécies por si só conseguem sobreviver nesses ambientes. Como eu falei, existem as barreiras abióticas e bióticas. Elas normalmente só se mantêm porque o meliponicultor ele fica ali cuidando, né? Tirando, por exemplo, se vier de ocorrer algum parasita, se ela for trazida de um ambiente mais quente para um ambiente mais frio, os meliponicultores eles acabam desenvolvendo algumas caixas diferentes, algumas formas, né, de conseguir manter essas espécies nesses ambientes, mas que sem eles, naturalmente, elas não conseguiriam se desenvolver. Mas o que tem de grande problema nisso daí é que, principalmente, parasitas e doenças associadas a essas espécies, que são amplamente comercializadas, elas vão se distribuindo por todo o Brasil, né? Ou seja, de uma espécie ela vai acabar afetando, de um bioma ela vai acabar afetando a espécie de outro bioma também. Não esquecendo que uma espécie ela acaba trazendo essa carga, né, de micro-organismos e essas espécies de abelhas sem ferrão,
elas têm essa associação grande com micro-organismos e a longo prazo vamos ter tanto a perda de genótipos locais raros, quanto de adaptações devido à alteração de linhagens nativas por linhagens exóticas, o que também é muito preocupante. Então temos aí um panorama desse comércio ilegal de espécies exóticas, de espécies dentro do Brasil, que são espécies nativas, mas que, levando de um bioma a outro, ela passa a ser uma espécie exótica e, posteriormente, uma espécie exótica invasora, causando diversos problemas, afetando o equilíbrio e muitas vezes até hibridizando com outras espécies e perdendo a espécie daquele ambiente. E algumas já foi relatado que algumas dessas espécies já estão sim em risco de extinção, porque já quase não se encontra ela de forma natural nos ambientes. E agora, resumindo aqui para vocês, a gente não pode esquecer que uma espécie ela não é considerada invasora de uma hora para outra, de uma forma repentina, e sim existe um processo de invasão. A espécie ela precisa passar e ultrapassar diversas barreiras exóticas, abióticas e bióticas. Ambientes degradados vão oferecer muito mais oportunidades para as espécies exóticas se estabelecerem. Esses polinizadores invasores, eles podem ter efeitos tanto negativos quanto neutros e positivos sobre a biodiversidade, sobre as redes de interação daquele local, rede de interação planta-polinizador. Nem sempre eliminar essa espécie invasora vai ser uma boa opção, como a gente viu no exemplo do cardos, daquela planta invasora. E, principalmente, não apoie o comércio ilegal de espécies brasileiras e também não brasileiras, ou seja, não não compre espécies de outros locais que não seja do seu bioma e proteja a nossa biodiversidade. É isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada. Tá aqui os meus contatos, caso alguma dúvida, quiser alguma bibliografia, quiser identificação de material ou algum outro assunto sobre as abelhas, é só falar comigo. Muito obrigada e até a próxima.